Nessa manhã nós vamos falar sobre até a eternidade. Deus vem durante a semana toda mexendo comigo, porque há equívocos a respeito da eternidade. Céu e eternidade são realidades, e nós como cristãos precisamos nos apropriar pela fé dessas realidades. Por exemplo, é comum algumas pessoas que até vivem na cristandade achar que a eternidade não vai chegar nunca. E também é comum algumas pessoas terem ideias distorcidas a respeito do céu, né? É claro, o céu é um lugar, nós vamos para lá, nós vamos para o céu, mas o céu e a eternidade, sobretudo, também é um estado, e é isso que a gente precisa compreender, porque isso mexe na nossa interioridade, na nossa alma, no nosso espírito. Isso é bastante metafísico, é necessário que a gente entenda isso, de que esse Deus, mesmo sendo um Deus grandioso, cujo trono está acima dos céus, acima da eternidade, Ele também habita dentro de nós, e como Ele habita dentro de nós, Ele confirma a sua palavra, e nos garante que nós estamos aqui de passagem, e que nós iremos para o céu. Então eu quero, de fato, encorajar você a não se distrair. Puxa, mas eu estou com aquela vontade de dar uma respirada lá fora. Não faz isso não. Puxa, mas eu estou querendo beber uma água. Não beba agora não. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus instrumentalizar a sua vida. Deixa Ele ministrar o seu coração aquilo que Ele já preparou para cada um de nós. Eu quero compartilhar um texto que João escreveu estando preso numa ilha chamada Patmos, uma ilha de formação de rocha vulcânica, uma ilha que era tida como uma prisão de segurança máxima da época, e João esteve ali preso por um período de tempo, não muito longo, um período de tempo curto. João, ele foi pastor da igreja de Éfeso, gente. João, ele tinha um capricho muito grande em relação ao evangelho. João reunia os seus discípulos em volta de si e ministrava diariamente a eles. Depois da morte de João, vários discípulos de João ascenderam no meio da igreja. Incrível, impressionante a capacidade que João tinha de discipular e de formar líderes. E João, ele foi alguém que compreendeu o céu como poucos. O próprio evangelho de João é um evangelho que nos mostra o céu, que mostra para nós que toda a paixão de Jesus não era outra coisa senão um objetivo único de levar cada um de nós a compreender o céu e a eternidade. Por isso, no evangelho de João, no capítulo 17, no verso 3, ele registra a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. João 17 diz assim, Jesus falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é necessário que a gente compreenda que o céu e a eternidade são realidades espirituais, e a gente não pode se deixar enganar. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, e nós só conseguimos compreender de forma espiritual a verdade quando nós somos santos. Diga comigo, santo. Diga, eu sou santo, porque o meu Senhor é santo. É isso. Então João, ele, além do evangelho, escreveu também cartas pastorais, cartas gerais, mas que para mim soam como que cartas pastorais, 1ª, 2ª e 3ª de João. E escreve o Apocalipse, estando preso em Patmos. O Apocalipse é o livro da revelação. O Apocalipse constitui aquilo que Deus desejou revelar a nós a respeito dos tempos finais. E aí coisas interessantes acontecem, por exemplo, Apocalipse 1:10. João está lá, e Deus vem, e digamos uma nuvem da glória, de revelação de Deus, cobre João. E João então começa a receber de Deus aquilo que Deus queria revelar.
E a Bíblia diz, João falando, achei-me em espírito. No dia do Senhor, eu ouvi por detrás de mim uma voz como que de grande trombeta. E aí Jesus então começa a revelar a João tudo aquilo que aconteceria no tempo final. Mas foi necessário ele se achar o quê? No espírito. Foi necessário ele ouvir a voz de Deus como que de grande trombeta. E aí eu quero te dizer que até a eternidade, quando nós estamos perpassando por essa vida aqui, é necessário que a gente se santifique. Para quê, gente? Para que a gente possa ser achado no Espírito e ouvir Deus falar. Um dos grandes problemas do mundo moderno é que há muito barulho no mundo. Há muitos sons, há muitos ecos. Mas cá para nós, quando é que a gente está parando para ouvir a voz de Deus? O homem e a mulher que está caminhando para a eternidade tem que parar para ouvir a voz de Deus. Sabe, é necessário que a gente acorde e que a gente busque Deus na palavra, que a gente adore a Ele, que a gente peça a Ele mais unção, mais graça, para continuar caminhando. Mas a gente está tão preocupado com tantas coisas. Eu costumo dizer que polidez se encontra na cidade, mas sonhos eternos só se encontram no deserto. Sabe, os sonhos mais maravilhosos da vida de João, ele os encontrou quando estava preso na ilha de Patmos. Foi lá que Deus deu grandes revelações a ele. Então eu quero compartilhar esse texto com você e que Deus me dê graça para falar de fato aquilo que Ele deseja falar. Menos de mim, mais dele. Não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Importa que ele cresça, que eu diminua, até a eternidade. Apocalipse 21, de 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Queridos, eu não vou me prender a essa advertência do Senhor Jesus. Isso aqui é palavra de Jesus para João, numa revelação particular nessa ilha, onde João estava preso, a ilha de Patmos. Jesus, ele se manifesta e explica a João algumas coisas a respeito de um tempo final que estava muito breve, que chegaria a qualquer momento. E aí então, o que me chama a atenção é que ele diz, ele faz uma lista, ele nomeia todos aqueles que não estarão no céu, que estarão no lago, que arde de fogo e enxofre, que é eterno, que está na eternidade, mas que não é o lugar que Deus preparou para cada um de nós. E aí é interessante saber que isso é a segunda morte. Não é somente a destruição do corpo físico, mas é o aprisionamento do espírito por toda a eternidade. Agora vem comigo. O céu e a eternidade é diferente, são diferentes.
O céu é um lugar de gozo, de alegria, sem enfermidade. Não haverá ranger de dentes naquele lugar. Não haverá mais lágrimas naquele lugar. Agora, como eu disse, o céu não é só um lugar, a eternidade não é somente um lugar, é um estado. Onde eu e você, como igreja de Jesus, como corpo de Cristo, herdaremos para que com Ele estejamos. E aí é interessante a gente perceber que esse Deus que se revela a João aqui em Apocalipse e que mostra para João que de fato o que importa é entregar a vida ao Senhor, é se doar a Ele, é confiar de que Ele tem o controle total da nossa vida. Isso é que faz com que a gente, quando estejamos andando por aqui, a caminho da eternidade, a gente possa receber um pouco desse Deus, um pouco dessa eternidade na nossa vida aqui. Eu gosto do cântico de Moisés, que Deus revela a João aqui no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 a 5. Ali está registrado o cântico de Moisés, servo do Senhor. E é interessante que esse cântico diz assim: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor, Deus dos exércitos. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só o teu nome é santo. Todos os teus atos de justiça terão se manifestado a todas as pessoas. Por isso todas as nações da terra virão diante da tua presença, se prostrarão diante de ti, adorarão no teu nome, porque todos os teus atos de justiça se farão manifestados. E aí então Moisés diz que o Senhor é santo, santo, santo. Eu quero te dizer uma coisa, nós cantamos agora há pouco, há duas classes que para mim, na minha visão, a mim me parece que entrarão direto no céu. Eu sei, talvez isso seja julgado como uma heresia, como um passo em falso, eu não sei, mas há algo confirmado pelo Espírito Santo no meu coração. Primeiro, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Assim está escrito em João capítulo 3, versículo 23. No versículo 24 está escrito: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para mim, querido, querida, para mim a classe de adoradores entrará direto na mansão celestial, entrará direto na eternidade. Daí eu quero te dizer que adorador não é aquele que toca ou canta aqui no tablado do púlpito, não. Adorador somos todos nós que entendemos que o que mais Deus espera é que a gente o coloque em primeiro lugar. A adoração deve colocar Deus acima de tudo. A adoração deve colocar Deus em primeiro lugar. Você deve levantar mãos santas. Você deve dizer: oh Senhor, Tu és o Altíssimo, Tu és o Eterno, Tu és o Adonai, o meu Senhor, o meu Salvador. Tu és magnificente, Tu estás acima de todas as coisas, até mesmo da eternidade. Essa é a adoração que Deus espera. Então Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade, que o coloquemos em primeiro lugar na nossa adoração. Então eu creio que os adoradores vão para a eternidade rápido. Outros são os profetas. Sabe, os profetas do Antigo Testamento colocaram Deus em primeiro lugar. Por isso as suas profecias que estão registradas, elas dizem: assim diz o Senhor, ou então falou o Senhor Jeová, ou então diz assim: o Senhor me trouxe esta palavra. Eles sempre colocaram o Senhor em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque tanto adoradores como profetas, eles de alguma forma têm entendimento de que de fato Deus vem antes de todas as coisas, até mesmo da eternidade. Deus vem antes de tudo. Deus vem antes de tudo. Salmo 90, versículo 2, o Salmo de Moisés. Olha só o que diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo,
mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu gosto da Torá, eu gosto da Bíblia judaica, que diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, Deus, tu és de eternidade a eternidade. Está escrito assim lá. Deus vem antes, Ele é antes de tudo. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, Davi louvando e adorando ao Senhor, Davi como adorador, Davi coloca Deus antes de tudo. A Bíblia diz aqui: por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: bendito és tu, Senhor, Adonai, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Sabe, Davi tinha prazer de colocar Deus antes de tudo, acima de tudo. Pode projetar 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 36. Gente, Davi de fato era um adorador por excelência. Davi se quebrantava diante de Deus. Davi reconhecia a majestade de Deus. Davi tinha um contato tão íntimo com Deus que reconhecia: Ele está acima de tudo, Ele é maior que tudo, Ele merece toda a minha adoração, Ele merece toda a minha glorificação. E Davi, como um adorador, ele disse: bendito seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E olha só, e todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Sabe, Davi, ele era o exemplo, Davi, ele era o âncora, ele puxava a adoração. Ei, Deus quer que você faça isso dentro da tua casa. Deus quer, meu irmão, minha irmã, que você seja um adorador dentro da sua casa, puxando essa adoração, colocando Deus antes de tudo, colocando Ele em primeiro lugar. Sabe, os profetas não pouparam as suas vidas. Os profetas não se acovardaram, pelo contrário, o profeta é marcado por um espírito de intrepidez e de ousadia. Não importa se ele está diante de rei, não importa se ele está diante de governante, não importa se ele está diante dos inimigos, ele é profeta e ele fala a palavra de Deus. Josafá era rei de Judá, no reino dividido de Israel, reino norte Israel, reino sul Judá. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. E Josafá recebe a notícia: os amonitas e moabitas estão diante de Israel, diante de Judá, para saquear Judá. Eles vêm para fazer guerra. Deixa eu te dizer uma coisa: nós, enquanto estamos caminhando até a eternidade, nós teremos oposição. Nós, enquanto estamos caminhando até a eternidade, nós enfrentaremos inimigos. Porque depois que a gente vence os inimigos, os sonhos de Deus se tornam realidades para nós. Como eu disse, toda a polidez é encontrada, achada na cidade, mas os sonhos de Deus são achados no deserto. Josafá então recebe essa notícia e a Bíblia diz que ele temeu no seu coração, que é uma característica natural de todos nós que estamos perfazendo esse caminho até a eternidade. Há um momento na nossa vida que a gente tem medo, que quando uma má notícia nos chega, a gente treme na base, como diz o carioca. A gente fica atemorizado, com medo, e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas olha que coisa interessante, eles chegaram, deram a notícia: rei, os amonitas e moabitas estão diante de nós, eles querem saquear o nosso povo, eles querem saquear a nossa gente. Deixa eu te dizer uma coisa: os amonitas e moabitas eram titulados como os inimigos do povo de Deus. Eles nasceram, Amon e Moabe nasceram de um casamento incestuoso entre Ló e suas duas filhas. Quando a mulher de Ló virou uma estátua de sal, as duas filhas de Ló disseram uma para a outra: não é bom que a nossa família fique sem uma descendência. Vamos embebedar o nosso pai e vamos gerar filhos dele. Olha que coisa. E assim uma ficou grávida e a outra também. De um saiu Amon
e de outro saiu Moabe. 2 inimigos do povo de Deus. De uma saiu Amon, de outra saiu Moabe. Ficaram conhecidos na história do judaísmo como os inimigos do povo de Deus. O povo amonita sempre fez guerra contra Israel, e o povo moabita, lembram quando eles tinham que entrar na terra de Canaã? Quem foi que resistiu? Os moabitas. Mas olha só, agora Josafá está diante desse povo que é forte, que é poderoso, e agora esse povo quer invadir Judá. E eu quero te dizer, meu irmão, eu não estou querendo colocar medo em você, minha irmã também não, mas eu quero te dizer que diante de nós está o inimigo. E o que é que a gente faz? Qual é a nossa atitude? Qual a nossa reação? Segundo Crônicas 20:20, Josafá temeu no seu coração, mas Josafá tomou uma atitude. Josafá pregou um jejum em todo Judá, reuniu toda a congregação e disse: vamos jejuar. E aí, segundo Crônicas 20:20, Josafá diz assim: crede no Senhor vosso Deus e sereis salvos, e crede nos seus profetas e prosperareis. O texto é um pouco mais longo, diz assim: e pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E cá, onde mesmo que eu disse que os sonhos de Deus se realizam? No deserto. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, ou seja, salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, adorador e profeta são categorias de cristãos que, ao meu ver, de modo particular, viu, vão direto para a eternidade. Me lembrei aqui agora, Moisés estava liderando o povo de Israel, e 2 pessoas se levantam e começam a profetizar no arraial de Israel. E aí algumas pessoas chegam para Moisés e dizem: Senhor, impeça que eles continuem profetizando. Moisés olha para eles e diz assim: vocês estão com ciúme. Quem me dera que todo o povo de Deus fosse profeta. Agora vira para a pessoa que está do teu lado e diz: você é um adorador e também profeta. Aleluia. Então Adonai, o Senhor, é antes de tudo. Depois, na obra de criação, o que ele fez? Ele colocou a sua eternidade, a eternidade dentro do coração de cada um de nós. Gente, Deus é inteligente demais. Deus, ele desenvolveu todo o processo de criação debaixo de uma sabedoria extraordinária. Ninguém consegue explicar isso. E aí uma das coisas que mais me chama a atenção foi que no seu ato criacional, o que ele fez? Ele harmonizou as coisas. É só ler Gênesis capítulo 1, você vai perceber como que harmoniosamente Deus criou todas as coisas. E aí o que acontece? Quando ele cria uma coisa, a Bíblia diz lá: e viu Deus que era bom. Quando ele cria outra coisa, e viu Deus que era bom. E cria outra coisa, e viu Deus que era bom. Mas quando chega no homem, a Bíblia diz: e viu Deus que era muito bom. Isso faz com que a gente pense: de fato, Deus colocou a eternidade, uma parte dele, dentro de nós. E aí, o fato dele ter colocado a eternidade dentro de nós, ou seja, o seu mundo, não o mundo terreno, mas o mundo eterno, o mundo de Deus, o sobrenatural dele, ele coloca dentro de nós. E aí então, Eclesiastes capítulo 3, verso 11, o sábio Salomão disse isso: tudo fez formoso em seu tempo.
Olha o processo de criação. Também pôs o mundo no coração do homem, ou seja, a eternidade, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, ou seja, Deus nos deu a medida certa. Deus nos deu a medida certa. Ele colocou dentro de nós aquilo que importava que nós viéssemos ter. Ele não colocou nada exageradamente em nós, sabe por quê? Porque nós precisaríamos estar andando aqui, ó, como eu estou andando. Porque se Ele colocasse exageradamente, a gente não estava andando, a gente estava voando. Ele só revelou a nós aquilo que de fato Ele entendeu que a gente pudesse saber. Porque se Ele desse uma medida exagerada, a gente ia descobrir coisas que não são necessárias que a gente venha descobrir. Mas aquilo que Ele decidiu revelar, Ele nos garantiu e nos deu. Mas assim, toda a obra dele Ele não revela. O que Ele começa e o que Ele termina, Ele diz, isso aí não importa que eles saibam. Mas algumas coisas importa que eles saibam. Deuteronômio 29, 29. O que está escrito? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha que coisa linda! Aquilo que está encoberto, aquilo que Deus entendeu que não era necessário revelar a nós, Ele deixou escondido. Ele deixou em mistérios. Mas aquilo que Ele entendeu que deveria ser revelado a nós, o que Ele fez? Nos deu. E disse mais, olha, não pertence somente a vocês, pertence aos seus filhos também para sempre. Onde está isso, pastor? Aqui. Tudo que Ele tinha que revelar para nós, Ele revelou aqui, ó, na sua palavra. Está aqui, ó. Por isso eu recomendo que você leia a palavra. Sabe, não dá para a gente ficar nesse ativismo moderno que a gente vive os dias de hoje e não ler a palavra. Não adianta a gente fazer tanta coisa na igreja, servir tanto, fazer tanta coisa, se envolver em redes, se envolver em ministério, atuar tanto, mas não ler palavra. Não ler palavra. E eu vou te dizer, isso não pode ser um peso. Isso não pode ser um sacrifício. Isso tem que ser um prazer. Isaías 57, 15. Deus, Ele é alto, sublime. Ele habita num lugar alto, mas Ele também habita dentro do coração do contrito e quebrantado. Ele não despreza ninguém. Todos nós somos muito valiosos para Ele. Isaías teve essa revelação tremenda, porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Sabe o grande lance aqui? É compreender a clareza desse verso. Porque a gente olha e na maioria das vezes a gente não consegue interpretar como Deus quer. Sabe o que Ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo assim, ei, bobinho, bobinha, eu sei mais da sua vida do que você mesmo. Ei, você precisa confiar mais em mim do que em si mesmo. Você precisa se entregar mais. Não fica pensando que nas suas crises eu não estou presente. Não fica pensando que diante dos seus problemas eu não tenho a solução. Ei, eu habito também com o contrito e humilde de espírito, mesmo sendo quem sou, alto e excelso, alto e sublime. E eu faço isso para vivificar o espírito dos humildes e para também vivificar o coração dos contritos. Deus está dizendo assim, ei, você não sabe o que pede, e eu bem sei o que faço.
Quando eu fui ordenado pastor, rapaz, é um negócio sério esse negócio de pastor novo. Pastor novo quer estar em tudo, quer fazer tudo. E aí eu fui ordenado e aí nós fomos escalados para uma visita hospitalar. Uma irmãzinha da igreja estava com câncer e ela estava já assim no estado terminal. E aí nós fomos escalados para fazer uma visita. E aí eu fui com mais 2 colegas. E aí fomos até ela, oramos, lemos a palavra. E a irmã deitadinha lá. E aí os 2 colegas levantaram e falaram: vamos embora, está na nossa hora. Ela estava sozinha numa enfermaria, havia outros leitos, mas só havia ela no leito. E aí interessante que eu falei: não, podem ir saindo, eu vou ficar um pouquinho aqui com ela. Sabe aquele nosso achismo de que a nossa oração é que vai ter poder, de que o nosso conselho é que vai fluir? No fundo, isso estava acontecendo comigo. Mas o que Deus diz aqui? Que Ele habita com um contrito e humilde de coração. Aí eu lembro muito bem, peguei naquela mãozinha geladinha, já roxinha, e olhei para ela assim com um olhar de... Não foi misericórdia não, foi pena, né? Porque eu acho que misericórdia só humilde e contrito de coração tem. O vaidoso tem pena. Naquele momento eu era vaidoso. E aí eu peguei na mãozinha dela e falei: ô minha irmã, tá tão difícil para você, né? Ela olhou para mim com aquela voz mansa e disse: não, difícil tá para você que vai ficar. Eu estou partindo para o céu, meu filho. Eu estou indo viver com o Senhor para sempre. Na eternidade você vai ficar. Você não faz ideia do que vai te acontecer daqui para frente. Outra coisa que eu observo é que Jesus é o nosso Rei eterno. Jesus é o nosso Rei eterno. As pessoas esperaram a vinda de Jesus. As pessoas aguardaram a vinda de Jesus. Ele estava profetizado. Vários profetas disseram como é que ele viria, onde ele nasceria, o que ele faria. E aí, interessante, Miqueias capítulo 5, versículo 2. A Bíblia fala assim de Jesus: e tu, Belém Efrata, onde Jesus nasceu, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uau! Então Jesus é o nosso Rei eterno. Então Jesus é Deus, e Jesus também vem antes da eternidade. E aí o grande problema é que na maioria das vezes a nossa religiosidade impede que a gente tenha uma compreensão de fato do que é o céu e do que é a eternidade. Deixa eu te dizer, tem um irmão muito querido da igreja, muito precioso, que viveu a religiosidade durante muito tempo. E aí interessante que ele viveu nessa religiosidade muito tempo, e ele achava que ele estava certo. Ele ia para a igreja, quarta e domingo, e ele fazia lá as suas devoções, ele fazia as suas oferendas, as suas ofertas e tal, e achava que estava cumprindo tudo bonitinho. Mas em alguns momentos o que ele fazia? Escancarava, ia beber e tal, e contava mentira para os seus amigos, contava vantagem, queria estar sempre no meio de quem estava por cima de tudo, queria aparecer sempre, se envolveu com um monte de coisa, e ele achava que estava o quê? Certo. Conhece alguém assim? E aí o que acontece? Ele contou que ele sempre teve um preconceito em relação ao povo crente. E quando falava, ele chegava até a se arrepiar, ele falava: não, isso aí não, nem pensar e tal. Um dia ele foi para o nosso encontro, esse mesmo que está acontecendo agora. E lá no encontro ele recebeu uma pancada, foi confrontado. Conhece alguém que está por aqui, que também passou por isso? Sabe, esse camarada entregou a vida a Jesus.
Na semana seguinte, ele chamou a esposa dele. A esposa dele sempre sonhou que ele estivesse entre nós. E ele disse: olha, minha vida mudou. Eu quero batizar. Será que o pastor me batiza? E aí ele fez um contato comigo. Eu disse: ô meu filho, claro que eu vou te batizar. E aí eu olhei para ele, não com o meu próprio olhar. Poxa, mas esse camarada aí foi tão crítico durante tanto tempo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, isso aconteceu, esse preconceito dele durou muito tempo, durou anos. Sempre respeitador, educado, mas preconceituoso. E ele me pediu: pastor, eu quero batizar. Eu disse: vamos batizar. Ele entrou nesse processo de caminhar até a eternidade. Nesse processo estamos eu e você também. Nós estamos caminhando até a eternidade. Às vezes estamos na cidade, adquirimos polidez. Mas às vezes estamos no deserto e recebemos os sonhos que Ele tem para nós. Mas uma coisa é certa: ninguém poderá nos separar dEle. Nada, nada, absolutamente nada. E há uma coisa que importa que a gente faça, é que nessa caminhada a nossa vida venha de fato glorificar o nome dEle. A gente quer festa, a gente quer ajuntamento, a gente quer comunhão, a gente quer celebração, sim, claro, isso tudo é muito bom e muito gostoso, mas antes de tudo isso nós queremos que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Ora, irmãos, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se estamos caminhando aqui para a eternidade, se estamos caminhando aqui até a eternidade, nós devemos de fato fazer tudo para a glória dEle. E aí hoje, quando eu vejo esse nosso querido irmão sendo tão usado pelo Senhor, eu falo: yes, vale a pena. Quando eu olho para vocês, eu digo: yes, vale a pena. Sabe, cada um de vocês é adorador e profeta do Senhor, que está caminhando, passando por essa vida até a eternidade. E eu quero terminar citando o hino do amor do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13, para a gente encerrar. Paulo compôs esse hino, um hino onde ele percebe que a eternidade é uma realidade, mas que ela é conquistada, porque Deus tem grande e poderoso amor por nós. E aí ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, serão aniquiladas. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado ou desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas
de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três coisas, mas a maior destas é o amor. Você pode dar um aplauso a Jesus. Quero convidar você a ficar em pé. Até a eternidade. Até a eternidade. A nossa vida aqui, de fato, só tem sentido se a gente compreender a eternidade. Há tantas teorias a respeito disso, até no nosso meio, né, cristão. Eu sou pré-milenista. Eu sou amilenista. Eu sou pós-tribulacionista ou pós-milenista, e por aí vai. Ei, nós não estamos preocupados com nada disso. Nós estamos preocupados em viver esse amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três coisas, mas a maior destas é o amor. O amor é a base. O amor é a pavimentação da estrada que nos leva à eternidade. Eu quero orar com você. Quero te convidar nessa hora a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Talvez você tenha vindo aqui nessa manhã e tenha dito: puxa, eu precisava dessa palavra. Talvez você já esteja até com a gente aqui há um tempo, frequentando a igreja, indo a uma célula. Talvez já esteja até sendo discipulado ou discipulada. Mas hoje você teve a compreensão de que, de fato, a sua vida não pertence mais a você. E que você quer viver essa vida de caminhar para a eternidade. Você, como o apóstolo Paulo cantou nesse hino, você o conhece agora em parte como um enigma, como um espelho, uma visão espelhada. Mas você bem sabe agora que naquele dia você o verá face a face. Você sabe que agora você o conhece em parte, mas que naquele dia, assim como você é conhecido dele, você também o conhecerá completamente. Deus falou com você de forma poderosíssima nessa manhã. E agora você quer tomar as atitudes corretas e concretas de entregar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, daqui para frente a minha vida não pertence mais a mim mesmo, pertence ao Senhor. Quem sabe você vai precisar fazer igual o nosso irmão, que foi para o encontro e recebeu Jesus e disse: eu quero batizar. Se você está aqui e essa foi uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, eu quero dizer: você é um adorador, uma adoradora, você é um profeta, uma profetisa de Deus. Então eu quero encorajar você, enquanto o ministério de louvor vem e sobe aqui nessa hora, eu quero encorajar você que nesse momento quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero encorajar você a sair do seu lugar e romper com todas as barreiras que estão diante de você e vir aqui à frente ao altar de Deus, para que a gente possa orar junto, para que a gente possa
glorificar o nome do Senhor junto. Então, se você está aqui e você deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você pode fazer isso agora. Graças a Deus. Há mais alguém? Alguém que quer sair do seu lugar? Puxa, olha, eu já estou aqui na igreja há tanto tempo. Eu quero experimentar. Eu já sei que existe um lugar, mas eu quero experimentar naquele dia esse estado. Deus abençoe vocês. Eu quero experimentar esse estado eterno. Eu quero ser parte da eternidade com Deus. Alguém que quer sair do seu lugar? Se alguém estiver aqui, ainda dá tempo. Se você desejar sair do seu lugar, você pode vir e nós vamos orar juntos. Nós queremos abençoar você, abençoar a sua vida. Nós vamos orar nessa hora. Talvez você já seja um cristão antigo e essa palavra te encorajou a consagrar-se mais ao Senhor, a crer mais, a se entregar mais, a confiar mais. Então eu quero que aí mesmo onde você está, que você faça essa oração de entrega, de confiança, de consagração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero de fato consagrar mais a minha vida a Ti. Eu quero de fato entregar mais ainda a minha vida a Ti. Você pode fazer isso aonde você está. Nós vamos orar e agradecer a Deus essas vidas que estão aqui no altar do Senhor. Pai, muito obrigado. Senhor, nós não temos palavras. Nós queremos que de fato essa presença da nuvem da Tua glória nos leve à mais perfeita adoração. Que a Tua palavra esteja no nosso coração a ponto de nos levar a pronunciar não somente as palavras que a gente entende, mas as Tuas santas, doces e maravilhosas palavras, que na maioria das vezes não são compreendidas pela mente humana, mas o Senhor as recebe. Portanto, Senhor, nos dê um novo cântico, nos dê um cântico espiritual, nos leva à adoração e ao ofício profético, Senhor, porque nós entendemos que é chegado esse tempo, Senhor, um tempo de adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, um tempo de profetas e profetisas que vão falar e viver dizendo: assim diz o Senhor, aleluia. Oh Senhor, abençoa nossos irmãos e irmãs. E agora, Senhor, recebe a nossa adoração, porque, Pai querido, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Ó Deus, nós não queremos adorar ao Senhor com a nossa mente humana, intelectual, humanizada, presa, Senhor amado, a este mundo e a esta vida. Mas nós queremos adorar ao Senhor em espírito, em verdade. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero te dar a grande e maravilhosa oportunidade. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para o altar, para juntos adorarmos ao Senhor. Quem sabe você vai se ajoelhar, quem sabe você vai se deitar, eu não sei, Deus sabe. Mas Deus espera que você o adore, 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 adore em espírito e em verdade. Nós estamos andando a caminho da eternidade, aleluia. Recebe, Senhor, recebe, 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 Senhor, a nossa adoração, aleluia. Sobre nós, você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar ao Eterno. O céu se abre e a igreja se rende perante Tua glória. Aleluia. Oh. O céu se abre e a igreja canta Tua glória. Você pode cantar bem forte, Tua glória. Tua glória.
coisa aqui. Sabe, um dos momentos mais lindos que podem haver de adoração sincera é quando de fato aqueles que são batizados no Espírito Santo se permitem falar em línguas. Talvez tenha havido um bloqueio. O irmão que eu dei testemunho dele agora há pouco, não citei o nome dele, mas ele está com a gente no encontro. E eu fui fazer uma oração por uma pessoa. Ele estava ao meu lado. E de repente eu ouvi o fluir das línguas que saíam dos lábios dele. Ele estava glorificando o nome do Senhor. Eu disse, puxa, que bacana. É que o meu irmão está crescendo na fé. É que o meu irmão está amadurecendo. Que ele hoje está batizado no Espírito Santo. Glorifica o nome do Senhor falando em línguas. Se você está aqui, eu quero encorajar você. Você que está batizado no Espírito Santo, fale em línguas. Fale em línguas. Quem sabe você vai cantar em línguas um cântico espiritual. Quem sabe você vai fazer com que os céus se alegrem, que os céus desçam. Se você não foi batizado, quem sabe agora Deus te batiza. Sabe, você pode receber pela fé o batismo no Espírito Santo. Isso vai trazer um selo à sua vida, um fortalecimento como nunca jamais você teve. Nós vamos adorar o Senhor. E se você quiser cantar em línguas, cante. Se você quiser falar em línguas, fale. Oh Senhor, a tua majestade está aqui. Teu trono de glória. E a igreja se rende perante tua glória. O céu se abre e a igreja canta tua glória, tua glória, tua glória. Vejo o céu
Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus. Ele é o amado da nossa alma. A Ele sim, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor.